Começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando agora aqui no canal, já peço que se inscreva aí e ative o sino de notificações para vocês ficar por dentro e não perder nada que a gente postar aqui, rapaziada. Vambora, vamos de vídeo novo, família. Começando já, mano, logo no solzão. Dourados tá quente hoje, hein, mano. O clima tá estranho aqui, rapaziada. Um dia tá frio, outro dia tá calor, um dia tá chovendo, outro dia tá sol. E hoje tá um sol pacado, hein, mano, no papo reto. Rapaziada, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico aí, mano. Muito tem se falado desse assunto essa semana, que tá em discussão, que é tirar sua CNH, sua habilitação, sua carteira de motorista sem precisar passar em autoescola. É, rapaziada, é isso mesmo. É isso que tá em pauta nesta semana aí, semana passada. Muito tem se falado sobre isso. Então a gente vai abordar um pouquinho desse tema, sobre isso que está acontecendo aí, né, no Brasil. E vamos discutir um pouquinho sobre o que a gente acha disso, o que eu acho, o que vocês acham, né? O que isso vai mudar para nós. Para quem já tem habilitação, pode ser que não mude muita coisa, né? Mas para quem ainda vai tirar a sua primeira CNH, pode mudar e muito, rapaziada. Então, vamos discutir sobre esse assunto aí. Tudo bom, maninho? Coloca 25 para nós. Antes disso, passar para pôr uma gasolina aqui, né? Então, rapaziada, retornando ao vídeo ali, né? Parei ali para abastecer, pra gente falar aí, né, dessa mudança, dessa proposta de mudança aí referente a como retirar a CNH. Como que funciona o processo de retirada hoje da CNH? Você vai lá na autoescola, certo? Você fecha alguma proposta lá, né, de pagamento para você pagar. Hoje custa em média, rapaziada, no Brasil, tá, de 2.000 a 3.000 reais para você tirar a sua primeira CNH, tá? Em média, de 2.000 a 3.000 reais em média para você tirar a sua primeira CNH. Isso vai depender muito também da sua cidade que você mora, ou da região aí que você mora, né? O estado que você mora, o valor pode ser mais alto, certo? Mas é em média de 2.000 a 3.000 reais. E aí você vai lá na autoescola, você vai fazer aulas teóricas, certo? Você vai ter que estudar lá, ler as paradas, entender as leis de trânsito, né? E depois que você passa pela teórica, você faz uma prova, né, para comprovar que você aprendeu essa teoria das leis de trânsito, certo? Depois, rapaziada, vocês têm que fazer aulas práticas, né, mano? Aulas práticas. Pegar a moto, por exemplo, aprender a dirigir a moto, fazer algumas aulas para aprender a pilotar a moto ou o carro também, né? Se você vai fazer para carro, muita gente já faz de carro e moto, porque compensa mais do que você fazer um e depois fazer o outro, certo? Então você vai para as aulas práticas, onde o instrutor vai pegar você pela mão e vai te ensinar do começo, né, a andar de moto ou a andar de carro. E aí, depois que você passa por esse processo das aulas práticas, você faz uma prova novamente, só que uma prova prática, onde você vai mostrar as suas habilidades como condutor, certo? Essa é a forma tradicional, é a forma que acontece atualmente. E com essa nova proposta, o que vai mudar? Deixa eu olhar se tá gravando aqui, porque às vezes a gente tá falando e a parada nem tá gravando. Então, qual que é a proposta? A proposta é tirar essas aulas, tá, na autoescola. Mas como assim tirar? Então, se tirar eu não vou aprender? Não, não é isso. Porque hoje em dia, rapaziada, você fazer nesse processo normal que a gente faz, né, para tirar a habilitação, o custo tem sido muito caro, mano, muito caro. Você imagina, de 2.000 a 3.000 reais, dependendo
dependendo ainda para poder conseguir passar. Se você não passar, tem que fazer o processo novamente, tá? E aí a ideia, né, mano, do governo do trânsito, que isso é uma proposta, né, do governo federal, né, que mexe com o trânsito, em reduzir esse custo, rapaziada. Reduzir o custo em pelo menos 80%. E aí o que que ia acontecer se reduzisse esse custo? Muitas aulas que a gente compra hoje para fazer na autoescola, tanto prática quanto teórica, cairia para menos, né? Então isso automaticamente reduz o nosso custo, porque você tem que comprar menos aulas, você não precisa comprar tantas aulas, né? E aí, além de mudar no custo, rapaziada, o custo ia baixar por conta de ter menos aulas, né? Deixa eu fazer uma retirada aqui na azul e já a gente volta pro vídeo. Então é isso, rapaziada. Realizamos uma retiradinha ali na azul, levar lá na JBS Foods, mas antes tenho mais uma retirada para fazer lá no Cachoeirinha e levar no centro, mano. Então, como eu tava falando ali, né, rapaziada, sobre a questão das mudanças, né, mano, o que que vai mudar aí se essa proposta for aprovada? Você vai deixar de fazer tantas aulas, não vai precisar fazer mais tantas aulas que as autoescolas impõem pra gente aí tá fazendo, né, mano? E isso vai baratear a retirada pra você retirar a habilitação, né, mano? Vai baratear, o custo vai cair, vai ser menor. Então isso o que que isso muda, né, mano? O que que isso muda? Muda que, primeiro, fica mais barato, mais pessoas têm acesso. Então mais pessoas podem ter moto, pode ter mais gente aí na nossa profissão, ou outras profissões também, de carro, né, de Uber, etc. Enfim, mais pessoas vão ter acesso, mano. Às vezes a pessoa tem o veículo, mas não sai de casa porque não tem habilitação, né? E outra coisa que pode estar impactando, rapaziada, isso vai ser um benefício, né, mano? Isso vai ser uma boa para quem vai estar tirando a habilitação. Mas e para as pessoas que trabalham com isso? Qual que vai ser o impacto, né? Então, ou seja, mano, querendo ou não, muita gente aí pode acabar perdendo emprego, certo? Pessoas que trabalham ali dentro da autoescola, seja na parte de atendimento, parte financeira, professores, instrutores, né? Pode impactar para esse pessoal também. Mas isso não quer dizer, rapaziada, que a autoescola vai deixar de existir, tá ligado? O que eu acho, mano, que vai acontecer é que a autoescola vai ter que se adaptar conforme a mudança, né? Os caras vão ter que oferecer outra proposta, outro tipo de pacote pro cliente, tá ligado? Porque não é todo mundo que vai ir tirar a habilitação sem passar pela autoescola. Por que que eu tô falando isso? Porque algumas pessoas já sabem pilotar motos antes de tirar a CNH. Ó, como é que faz? Celular, né? Mexendo no celular. É Uber. Tem que prestar atenção, né, mano? No meio da rua. Então, rapaziada, algumas pessoas já sabem pilotar a moto, certo? Eu, por exemplo, vou usar eu como exemplo. Eu, antes de tirar a minha primeira CNH, a categoria, acho que é A, né, que fala pra moto, eu já pilotava a moto. Comecei a pilotar com 17. Fui tirar, se eu não me engano, com 19. Com 18 ou com 19, eu acho que quase para virar 19. E aí, o que aconteceu? Vou contar pra vocês a história rápida aqui da minha CNH. Fiz pra moto, já sabia pilotar. Porém, na autoescola você pega alguns macetes que você não pode, alguns errozinhos que você não pode cometer na hora da prova, você pega na autoescola. Esse é um ponto importante, tá? Porque muitas vezes a pessoa sabe pilotar,
mas ela comete algumas infrações que a autoescola te ensina a não cometer, para você não pecar na hora da prova, tá? Então vamos lá. Tirei minha CNH de moto, consegui passar, e aí eu já fiz o processo para moto e carro, tá? E aí no carro, rapaziada, eu reprovei. Por que que eu reprovei, mano? Aprendi a dirigir carro na autoescola, não tinha pegado o carro nunca antes, então para mim foi importante a autoescola. Só que o que aconteceu lá dentro da autoescola? Ó a seta, maninho. Lá dentro da autoescola aconteceu o quê? O instrutor me ensinou a estacionar, mano. O cara me ensinou a estacionar a moto. A moto não, o cara me ensinou a estacionar o carro somente para o lado direito. E aí, quando chegou lá no dia de eu fazer a minha prova prática no Detran, caiu o estacionar do lado esquerdo. Pra quem já dirige carro, mano, estacionar pro lado esquerdo, pro lado direito, não importa, o cara já sabe, tá ligado? Mas quando você aprendeu a dirigir pela primeira vez, mano, muda o jeito que você tem que olhar no retrovisor, tá ligado? O jeito que você... Tá fechado ali. O jeito que você precisa olhar no vidrinho ali, no espelho, pra estacionar, muda um pouco os macetes, tá ligado? E isso me prejudicou na hora, eu reprovei. E na época eu tinha feito uma carta de crédito para comprar uma moto nova, né? E minha carta tinha sido contemplada. E aí eu precisava de um documento para tirar essa carta de crédito e comprar a moto. E eu tava sem documento de identidade. Ou seja, o documento mais... ia demorar tipo 60, 90 dias, se eu não me engano. E o documento mais rápido que eu tinha para pegar ali era a minha CNH. Então, como eu tinha reprovado, e se eu fosse fazer de novo a prova, ia demorar pra caramba. Aí eu tava agoniado pra pegar a moto nova. O que que eu fiz? Fui lá, encerrei o processo, peguei só a minha CNH de moto que eu já tinha passado. E aí, rapaziada, fiquei andando de moto por muito tempo. Depois eu comprei um carro, e aí eu já tinha pegado uma noção de como dirigir o carro na autoescola, e eu dirigi o meu carro por conta própria. Não tirei CNH, tá ligado? Fiquei 2, 3 anos mais ou menos rodando de carro sem CNH na cidade. Carro é muito mais tranquilo do que moto para você rodar sem a CNH, porque o carro, a polícia, pelo menos aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, a polícia não aborda tanto os condutores de carro, mas de moto pega muito em cima. Então eu fiquei andando um bom tempo com a CNH de moto e não com a de carro, e andando de carro, né? E não tive problema, só que daí eu comecei a querer viajar. E aí eu falei, mano, agora tem que tirar a CNH novamente. Não tem jeito, não tem como viajar sem CNH. E aí na época, rapaziada, eu tinha pagado R$ 1.500 para tirar a CNH de moto e carro, certo? R$ 1.500. Isso lá em 2017, eu tirei a minha primeira CNH, né? Em 2017. Depois eu fui tirar de carro em 2021, só de carro. Gastei, se eu não me engano, R$ 1.500 também, só na de carro, mano. Pra vocês terem noção de como que a parada é muito cara, mano. Na primeira vez, R$ 1.500 mais ou menos pra carro e moto. Depois só pra carro eu gastei R$ 1.500. Entendeu como que o negócio é complicado? É muito caro. E hoje, mano, é R$ 2.500 no mínimo. Aqui em Dourados eu acho que é R$ 2.500 para você conseguir tirar carro e moto. Isso vai depender de autoescola, né? E ainda vai depender se você não reprovar, né? Se você vai passar de primeira ou não. Ou seja, é uma parada, mano, que tá muito caro, velho. O custo tá muito caro. E se a pessoa reprovar, fica pior. Então, essa mudança agora, né, vai reduzir o custo, vai baratear, mais pessoas vai ter acesso. Tô com mais uma retirada aqui, rapaziada. Cachoeirinha. Então, rapaziada, só pra gente recapitular nossa linha de raciocínio aí, né, mano? Se isso for aprovado, o que muda? O custo pode cair, né, mano? O custo pode cair porque a quantidade de aula provavelmente vai diminuir, né? Ou que quase não será obrigatório ter as aulas. Quem que vai ser beneficiado?
principalmente a galera que vai tirar a primeira habilitação. Quem que pode ser prejudicado? As autoescolas e as pessoas que trabalham com autoescola. A minha opinião sobre isso, mano, o que que eu acho sobre isso? Muita gente fala que autoescola é uma máfia, né? Porque é muito caro, é muito dinheiro e tal. Eu não vou falar pra vocês que eu não pensei isso já também, né, mano? Só que o que que acontece, rapaziada? A gente não pode ser tão hipócrita assim, mano. Porque, pensa comigo, o cara que é dono de uma autoescola, ele tem que comprar os carros para as pessoas fazer aula, certo? Ele tem que comprar as motos para as pessoas fazer aula. Ele tem que fazer manutenção nesses carros e nessas motos. Ele tem que mandar lavar. Ele tem que pagar o professor, certo? Fora os outros custos que o cara tem também, né? Pessoal do escritório, pessoal de financeira, atendente, mano, marketing, enfim. É uma porrada de coisa, mano. Então, ou seja, o cara também deve ter um custo pra rodar um negócio desse, entendeu? Agora, se esse custo é tão alto assim para o preço da habilitação ser cara, eu não sei, né? Não é uma coisa que é do nosso saber, né? Não é do nosso conhecimento. Que é caro para tirar a habilitação, mano, é caro, mano. Agora, se o cara tem um custo muito alto também para rodar isso daí, eu já não sei, né? Com a quantidade de gente que tira CNH, a quantidade de aluno que passa pela autoescola ali, mano, talvez teria necessidade de ser tão caro assim? Não sabemos, né? Mas a gente não tem nada a ver com isso, né? Se for aprovado, vai beneficiar várias pessoas que talvez não tinham condição. Mais pessoas vão ter acesso a CNH, e isso pro povo é bom. As autoescolas que vão ter que se adaptar à nova mudança, né, mano? Com certeza não vai deixar de existir a autoescola, não vai quebrar, né? Pode ser que os caras ganhem menos, né? Isso com certeza vai acontecer. Só que os caras vão ter que se adaptar, né, mano? Como eu falei, eu já sabia pilotar moto. Quando eu fui pilotar carro, eu já sabia pilotar carro. Porém, né, se eu fosse só com o que eu sabia tirar, bem provável que eu ia ser reprovado em alguma coisa. Porque a gente não sabe de tudo, né, mano? A gente tem que aprender algumas coisas e a gente tem que estudar algumas coisas. Tem algumas regras que você não pode fazer na hora da prova, tá? Tem algumas coisas que você não pode errar na hora da prova. E isso a autoescola ensina você, né? Só que às vezes ela te cobra várias aulas para ensinar uma coisa que você aprenderia em uma aula. Esse é o ponto, rapaziada, tá entendendo? Esse é o ponto. Então, às vezes você já sabe pilotar, só que você vai lá na autoescola para aprender que você não pode parar. Por exemplo, você parou ali no sinaleiro, você não pode colocar o pé direito no chão, você tem que colocar o pé esquerdo no chão. Isso é uma coisa que muita gente às vezes que sabe pilotar não sabe disso, ó. Por exemplo, parei aqui, ó, reduzi as marchas, coloquei o pé direito no chão. Se você fazer isso aí na prova, mano, eu não me lembro se isso reprova direto, se é grave ou se é uma falta média, né? Mas eu sei que não pode, você tem que parar com o pé esquerdo no chão, certo? E tem os mesmos macetes, rapaziada, para carro. Para carro tem algumas coisas que você não pode fazer. Por exemplo, você não pode ficar com os pés no pedal quando você está pilotando, entendeu? Então tem várias coisinhas aí. As autoescolas, às vezes eu acredito assim, que elas empurram muitas aulas nas pessoas para ensinar algumas coisas que são simples. Lógico que tem algumas coisas que um condutor vai fazer que ele precisa de mais aulas. Agora tem coisas, é de condutor para condutor, né, mano? De pessoa para pessoa. Então tem coisa que o cara não precisa, mano, daquilo ali, entendeu? Ele não precisa de 10 aulas para tirar a CNH. Às vezes ele precisa só de 1 ou 2, né? Então é nisso que vai mudar, mano. É isso que vai ser interessante. Então isso é interessante para a população em geral. Agora, rapaziada, quero saber de vocês aí, o que vocês acham desse tema, o que vocês acham dessa proposta de mudança. Comenta aqui embaixo para nós discutir sobre esse assunto.
Lembrando que essa é uma proposta que está em pauta ainda, tá? Pode mudar em 2025 ainda, ou só em 2026, pode não mudar, mas tá em pauta, né? Lembrando que, como que você faz para contribuir com esse assunto? Se vocês entrar lá no Gov, né, tem uma pesquisa pública. Se vocês entrar lá no portal do Gov, você consegue responder essa pesquisa pública e deixar a sua opinião sobre esse assunto, né? Muita gente está preocupado com isso porque está pensando assim: ah, menos aulas, menos tempo na autoescola, já tem gente que dirige mal pra caramba, então vai ficar pior o trânsito. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Como eu disse tudo isso aqui pra vocês, não quer dizer, rapaziada, que você não vai ter que fazer aula teórica. Não quer dizer que você não vai ter, talvez, aí que fazer aulas práticas, certo? O que vai mudar é que provavelmente vai ter que diminuir. Pode ter algumas mudanças ainda, né, nisso daí. Uma coisa que não vai deixar de acontecer é as aulas teóricas, tá? As aulas teóricas vão acontecer, só que não vai ser obrigatório você fazer na autoescola. Essas aulas você vai poder fazer por computador na sua casa. E referente às aulas práticas, você já sabe pilotar. Deixa eu só ver o endereço aqui. Você já sabe pilotar. Se você assume por conta própria que você sabe pilotar, você pode ir lá e pode tentar fazer a prova. Se você errar, se você reprovar, é só você fazer de novo. Então vamos supor, as aulas teóricas, elas vão ser obrigatórias, você vai ter que passar por ela. Pode ser que as aulas práticas não sejam obrigatórias, mas aí é você assumindo o risco, né? Se você reprovar, tem que fazer de novo. Aí o que você pode fazer? Fiz a teórica na minha casa pelo computador, só que a prática eu não tenho muita prática. Vai lá na autoescola, compra uma aula, compra 2 aulas, compra 3 aulas. Você vai poder escolher a quantidade que você quer de aulas, tá ligado? Isso que é o massa. Agora, hoje em dia, não tem como você falar: eu quero fazer 2 aulas, eu quero fazer 3 aulas. É 20 aulas obrigatória, mano, entendeu? E tem gente que não precisa de 20 aulas. Vou me entregar aqui, rapaziada. Rapaziada, então é isso, mano. Só pra gente fechar esse tema aí, pra fechar esse videozão. Era sobre isso que eu queria abordar aqui no canal, no videozão de hoje, né? Falar sobre essa proposta de mudança pra tirar a primeira CNH. Então, é uma coisa que aí é importante para muita gente, né? Principalmente quem vai tirar a sua primeira CNH. Se essa mudança acontecer, o valor vai cair, a quantidade de aula vai cair também. Isso é um benefício para a população, mano, que vai tirar a sua CNH. Pode ser um prejuízo para as autoescolas e as pessoas que trabalham com autoescola. Acredito que eles vão ter que se adaptar aí, né, ao novo formato. E a minha opinião sobre isso, mano, pra gente, pra população em si, é um benefício, né, mano? É uma coisa boa, vai diminuir o custo, então vai mais pessoas ter acesso. Então, na minha opinião, eu sou a favor disso daí, né? E você, o que você pensa sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre a caída da autoescola para retirar a CNH? Você acha que vai dar certo, que vai ter problemas no nosso trânsito? Eu acredito que não, né, mano? Eu acredito que não, porque você vai poder estudar de forma online. O Detran não vai passar a mão na sua cabeça se você errar em alguma coisa, né? Você vai ser reprovado. Então você precisa saber o que você está fazendo ali. Então não vai ser bagunçado, com certeza não vai ser bagunçado. Se a pessoa não sabe alguma coisa, ela vai procurar a autoescola, vai pagar 1 ou 2 aulas ali só para tirar uma dúvida, para acertar o que ela precisa, né? Então o negócio vai ficar bem mais maleável, né, cara? Vai ficar bem mais maleável. É isso que eu penso que vai acontecer. Pode ter várias pessoas que vai tentar fazer por conta própria, vai ser reprovado. Eu acho que
você tem que passar às vezes pela autoescola, nem que seja com 1 ou 2 aulas, né? Só para pegar algumas coisinhas que é importante, porque isso tem, mano, isso acontece, entendeu? Então é isso, rapaziada, minha opinião, que isso, se for aprovado, é uma boa, né? Pode dar muito bom pra nós, né? Pra mim eu acho que não vai mudar muita coisa, porque eu já tenho a CNH A e B, né? Talvez só se for tirar para outras categorias, mas aí também pode ser que seja diferente o processo, né? Não sei se vai ser igual para todas as categorias. E é isso. Quero saber de vocês aí o que vocês acham, mano, dessa proposta. Acha que é uma boa? Acha que vai dar certo? Acha que as autoescolas vão ser prejudicadas? Acha que a população vai dirigir pior do que já dirige? Então comenta aqui embaixo, certo, rapaziada? Agradeço a todos que ficou comigo aí até o final. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, que vai ajudar bastante. Se inscreve no canal se não for inscrito, e me segue lá no Instagram para acompanhar os conteúdos em tempo real, @Gustavo_motoboy67. Vou deixar aqui embaixo para vocês seguir lá, certo, rapaziada? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!